tradição não é algo que prenda, maneia o homem no tempo. Não, ele alimenta o homem para que ele dê saltos criativos. Los livros são mis pájaros, com eles eu aprendi a volar. Sartre. Os livros são meus pássaros, com eles eu aprendi a volar. Eu fui convidado para uma palestra e eram 14 cidades, uma multidão, e fizeram tantos elogios para mim que eu entrei muito inseguro. E a minha primeira frase na palestra foi: em minhas palestras, o público bate palmas de pé, quando falta cadeiras. Devo dizer quem sou, eu fico um pouquinho confuso dentro de tantos eus que já fui. Fazia types de açude, vendia polígrafo, fui magistrado, professor, publicitário, escritor, palestrante. Apenas um homem entre tantos homens, um criador entre tantos criadores, inquieto ante o milagre da vida. My name is Luiz Coronel. É muito interessante, se vocês pensarem que a palavra tradição é tradicionar-se, é ir para frente, e que a palavra revolução é revolver, é ir para trás. Então, eu acho que a memória é tão importante quanto a imaginação, e a frase é de Otávio Paz, prêmio Nobel mexicano. A civilização contemporânea, principalmente a revolução digital, ameaça a memória da sociedade, criando uma implosão da memória. E a memória não pode ser um freio para que a imaginação corra livre, mas ao contrário, uma sustentação de riquezas que impulsiona o homem à criação. E é mais ou menos nessa linha que eu trabalho, pegar a tradição para dar para ele uma linguagem contemporânea, conciliar passado e presente para jogar-se no futuro. O ideal de uma obra de arte é que ela traga ao seu colo a tradição e jogue para o futuro como quem endereça uma criança para o mundo. A arte é a realidade visto pela imaginação com poder de síntese e domínio de forma. Se não houver esses 4 elementos, dificilmente poderá se chamar de arte. Não estou aristocratizando a arte. Cartola, por exemplo, era um lavador de carros, um homem humilde, e diz: as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que vem de ti. Eu, como venho da fronteira, meu padrasto era tratorista, e eu andava de trator pelas fazendas, e brincava esse guria da pá virada, porque eu dava com a pá na terra para fazer taipe. Então eu venho de uma origem muito humilde, e eu ficava posando nos galpões, porque não nos davam casa. E eu conversava com os peões, e eu aprendi a linguagem gaúcha. Hoje, quando eu escrevo sobre o Rio Grande do Sul, não estou falseando, eu conheço um pouco. Eu fui estudante da URGS de 2 faculdades, Faculdade de Direito e Faculdade de Filosofia. Eu tenho a impressão que a Faculdade de Filosofia até afastou um pouquinho o advogado. Eu me preparei bem na Faculdade de Direito, tanto que quando fiz concurso para a magistratura, tirei o 7º lugar. Mas a filosofia teve grande influência. Isso aqui era um centro de vida, era uma explosão de ideias, era uma geração que sonhava mudar o mundo com grande urgência, é uma geração que sonhava com a volta da democracia. Isso era um centro de efervescência cultural. E como a gente lia, meu Deus, Sartre, a gente devorava Sartre como quem come pastel no recreio, né? Era uma maravilha a efervescência cultural da minha geração. Gostaria que não tivesse perdido isso. O livro é o degrau do conhecimento. Nós temos veículos de comunicação que eles não abastecem a formação de uma cultura consistente. A televisão é o triunfo do desembaraço
sobre o talento. A televisão parece às vezes uma janela para um beco sem saída, não é? O rádio eu gosto, algumas rádios se prestam para o debate, para a permuta de ideias, mas é o livro, a televisão, a novela, os programas dominicais, colocando milhões de pessoas de cócoras para assistir um restal de abobrinhas. As pessoas começam e terminam o programa sem terem sido acrescida um decibel de grandeza humana, um decibel de consciência humana. Qual é a função da arte, meu Deus? A função da arte é encantamento e consciência. Existe uma palavra terrível aí no meio de tudo isso, que se chama entretenimento. Entretenimento jogou a arte no terreno de mera diversão. Eu vou me divertir apenas. Divertir apenas, o sapo se diverte pulando no brejo. A minha ideia do dicionário foi de criar um dicionário completamente diferente. Não um dicionário conceitual, mas como as palavras comparecem dentro do dicionário. Vamos dar, por exemplo, poder. Tá? Eu vou lá no dicionário Shakespeare. Quando um poder chega à beira do abismo, é melhor que se precipite do que esperar ser empurrado. William Shakespeare. Até lembrava os governos brasileiros, né? Não é? Então, como a palavra comparece? Por exemplo, Guimarães Rosa, mistério. Tudo é um mistério, inclusive os fatos. Então, cada dicionário tem 1000 verbetes, divididos pelas letras do alfabeto, e cada letra do alfabeto tem um crítico internacional que critica. E aí depois vem os designers buscando fotografias, imagens que compõem o livro. Cada dicionário desses envolve 61 pessoas trabalhando e é um investimento altíssimo, patrocinado pelo Grupo Zafre. E eu sou o coordenador dessas edições e estou bancando meio Carlos Magno. Carlos Magno ou Napoleão Bonaparte, quando o rei veio coroá-lo, pegou a coroa e disse, deixa que eu ponho. Então o 15º volume é meu, em homenagem que o grupo faz e uma escolha do Grupo Zafre. Quando eu fiz o segundo dicionário, que foi o Mário Quintana, o Ayrton Zafre disse, e o teu quando vai sair? Eu disse, lá quando eu fizer 80 anos. E chegaram os 80 anos e ele disse, bom, agora chegou a hora de fazer teu dicionário, né? Eu fiquei muito feliz. A publicitária me ensinou muito, me ensinou a ser sintético, me ensinou a ser cotidiano, me ensinou a conviver com o mundo real. Mas também eu tenho tantos aplausos quanto críticas à propaganda. Propaganda é a única profissão em que bobagem dá dinheiro. O semi-humor eu acho uma desgraça. Ou a coisa é engraçada ou não é engraçada, ou ela te faz rir ou não faz. Chegou um momento que se disse que a propaganda brasileira tinha zafarizado, que aquela linguagem que eu tinha criado, poética, fazer um comercial com uma frase de um escritor do século XVI, somos anjos de uma só asa, somente abraçados podemos voar, Domenico Crescencio. Essa linha de propaganda que eu criei, que dizem que influenciou a propaganda brasileira, está muito abandonada, eu não sinto mais espaço para fazer isso. Hoje eu sinto assim, 100 jovens eletrônicos, todos sérios, batendo no computador, eu não vejo ninguém dar risada, eu não vejo a alegria da criação, não vejo, tive uma ideia, pô, me pintou uma frase. Quem sabe a gente bota de jingle o Beethoven, sabe? Parece que esqueceram a herança cultural dentro das agências. O perigo de um artista é ficar cativo do seu truque. E eu procuro não me repetir, Coisa triste quando eu olho um livro meu e acho parecido com outro. Não, tem que ser muito diferente. Por isso eu escrevi Auto de Natal Contemporâneo, onde o Natal é tratado de uma forma. Dorme um Deus menino entre etiquetas e lá fora explodem rolhas de champanhe. Camuflado, barbas brancas, Papai Noel executa a promissória de crediário. A piedade vira embrulho nesse Natal sem manjedoura. Lá do fundo do seu quarto, fumando o último cigarro, Deus contempla os homens com infinita melancolia. Que fusarca foram fazer logo no meu aniversário? Não é? Essa coisa de sair do Jingle Bell. Então eu escrevi um Auto de Natal Contemporâneo, que Jesus Cristo briga com o Papai Noel no shopping. Não é? Me parece que criar é o que nos salva, criar é o que nos salva, disse o poeta Luiz de Miranda, né?
Em primeiro lugar, eu era professor pré-vestibular, eu ensinava a gente a furar cartãozinho. E até eu era bem cotado no fim do ano, até me dar um dinheiro para mim mudar de curso, para eu mudar de curso. Um dia eu sentei na cama e disse, não quero mais isso para a minha vida. Eu sentia que eu era um professor pior, quanto mais eu sabia. Porque não era preciso saber muito, era preciso saber furar cartãozinho. E aquilo não me bastava naquele meu momento de vida. Eu tinha uma ansiedade cultural, uma inquietude cultural, que me levava a ler livros muito mais sérios que aqueles livros que preparavam para o vestibular naquela época. Mas também aprendi muito com o pré-vestibular, aprendi a me comunicar, aprendi a falar, aprendi a fazer palestras, talvez se eu não tivesse passado por essa experiência. Depois lecionei nas faculdades, aí veio a Revolução de 64, eu trabalhava uns dias numa faculdade e me mandavam embora. Trabalhava nos dias, me mandava embora porque a minha ficha não era das mais bonitas. Eu comecei a vida vendendo batida de abacate na casa do estudante. Os estudantes vinham dos bailes da reitoria e vinham com fome e eu botava uma banquinha e vendia batida de abacate. Aí eu dei um salto, comecei a vender polígrafo na porta dos pré-vestibular. Olha a Idade Média, olha o Renascimento. Eu tinha 19 anos, desceu o professor Ripoll e convidou, guri, não quer subir lá, que o professor de História foi viajar, e tu conversa com eles. Eu subi, fiquei 12 anos lecionando pré-vestibular, não é? Então, a vida foi assim para mim, sempre improvisos. Mas eu acho que se alguma coisa eu sempre fui, bom ou mal, poeta, sempre lidei com as palavras para organizar emoções. Eu acho que o professor não tem que ter ideias, tem que propiciar que os alunos desenvolvam ideias. Se eu vou dar uma aula sobre ideologias, eu tenho que fascinar quando eu falo sobre fascismo, eu tenho que fascinar quando eu falo de nazismo, eu tenho que fascinar quando eu falo de marxismo, eu tenho que fascinar quando falo de liberalismo. E vocês, os alunos, é que façam o seu debate, as suas escolhas. Eu tenho uma filha que é professora, ela é marxista, e eu discuto isso muito com ela. Minha filha, tu não prega marxismo em aula, não prega nada. Quem tem que chegar às suas conclusões não conduz, não abre veredas, dissemina, abre, inquieta. Olha aqui que maravilha o pensamento de Marx, que maravilha o pensamento de Gramsci. É preciso ter um otimismo, um pessimismo crítico e um otimismo de vontade. Que maravilha o pensamento de Adam Smith, que maravilha o pensamento, até se quiser, até do Hitler. Mas manda os caras pensar, manda pensar. A minha comédia gaúcha é muito engraçada. Eu levei o Teatro São Pedro, a comédia gaúcha, o pessoal riu da primeira à última cena. É muito engraçada a comédia gaúcha. A procissão no interior, está vindo a procissão no interior conduzida pelo Padre Agostinho. As fiéis cantando Queremos Deus e as mulheres exagerando nos homens ingratos. Colchas de púrpura na sacada. E o gurizinho pega a charretezinha de 2 lugares, chamar jardineira, e vem visitar os padrinhos, e sobe o trilho, e pula o trilho de trem, e o padre pensa que a charrete vai afrontar a procissão e diz, a jardineira, e a procissão segue pela cidade cantando, a jardineira, porque está tão triste, mas o que foi que te aconteceu? São causas do interior do Rio Grande do Sul que eu acho que não deixar fugir essa essência graciosa da alma popular. A mente é como uma panela de feijoada. Ali tem que ir o paio, tem que ir o feijão, tem que ter na hora de servir a farofa, tem que ter a cachaçinha, tem que ter tudo. Assim, quer dizer, o cara para escrever um bom poema regional é bom que tenha a lei do Shakespeare. Quer dizer, tudo se acomoda no berçário do inconsciente. E depois, quando tu vai criar, tu tem o substrato. Eu, quando não estou lendo, eu estou sob julgamento de mim mesmo. Tem que ler. Atualmente estou lendo muito pouco, porque eu estou trabalhando demais no meu dicionário. Então, estou lendo a mim. E estou vendo que eu acho que eu era um poeta melhor do que sou hoje. Eu acho que eu tinha uma liberdade, uma fantasia que o mundo está me tirando. Mas estou me tornando um escritor mais consistente quando encaro o teatro, encaro... por exemplo, o livro A Revolução Farroupilha, que é um livro sobre o mito, Fernando Pessoa diz o mito é o nada que é tudo.
A Revolução Farroupilha é muito tratada como um mito no Rio Grande do Sul e é bom que seja. O que são as religiões se não uma cadeia de mitos? O homem precisa do mito para organizar seus sonhos, não é? Então, por exemplo, o livro A Revolução Farroupilha, até com 9.000 exemplares, é um livro que conta a Revolução Francesa, a Revolução Farroupilha, dentro de um grande poema, né? Liberdade não se doma, esperança não se encilha, galopa livre em meu peito um coração farroupilha. Ah, em vez da... Não adianta botar 5.000 homens a cavalo com lança aí, tu perguntar quem foi Honório Lemos, quem foi Antônio de Sousa Neto, eles não saber. Tem que ter cultura consciente. Não adianta... Cultua o mito, mas dentro de uma elaboração histórica. Afinal, o coronel sou eu que comando tenho sob minha alma, desguarnecida a cidadela, se dos mosquetões só saltam flores e ao pirro de sentinela. Afinal, que coronel sou eu, se para minha promoção não preciso ter mais estrelas que as que brilham em meu coração. Eu sou um menino com memórias muito antigas. Eu sou um cara que procuro não envelhecer, não fazendo botox ou maquiagens. Eu procuro não envelhecer enriquecendo a mente, tomando consciência do mundo. Eu escrevi um texto dizendo que existem bibliotecas sobre as revoluções, mas muito poucos livros sobre a reação às revoluções. E que cada revolução provoca uma reação. E que a revolução tecnológica está provocando uma ascensão de uma direita que está esquecendo as luzes do iluminismo, as luzes do humanismo, e está sendo muito, tentando ordenar o que está desordenado, mais pela disciplina do que pela consciência. Eu acho que dinheiro nenhum me pagaria para ficar dentro de um congresso vendo aquela fábrica de abobrinhas, de frases vazias, de frases inconscientes. A televisão, meu Deus do céu, tão pouco inteligente, tão pouco sustentável os argumentos para cada lado que seja ou que for. O Brasil está pagando por anos e anos de um precário ensino. Eu acho que o ser humano, quando sai da placenta, ele agita os braços à procura de um abraço. A experiência humana é uma longa caminhada em busca de um abraço. Muito se perde dessa estrada, mas o encontro humano tem que se dar pela fraternidade, pelo gostar de gente, pelo admirar a grandeza ou possibilidade da grandeza humana.